Nossa, que rápido, né? Não deu nem pra gente sentir uma saudadezinha assim, pequenininha. Se você gostou da primeira parte do programa, eu tenho certeza que vai adorar a segunda. Porque a nossa convidada do segundo bloco estava assistindo o primeiro bloco e ela chegou dizendo que é uma sequência. Eu adoro falar sobre esses assuntos que significam transformação das pessoas em pessoas melhores, né? A gente está recebendo aqui a Andréia Vitaliano, que é Master Coach, vai explicar pra gente essa definição e a gente vai falar sobre impacto. Sobre estratégias de alto impacto. Estratégias de alto impacto. Estou perguntando de novo porque no release tinha um monte de conversa, mas em decorrência do que se falou no primeiro bloco, ela selecionou rapidinho o que a gente ia dizer aqui. Mas vamos começar primeiro. Eu sei o que é Master, eu sei o que é Coach, mas eu não sei o que são essas coisas juntas. Master Coach. É uma formação, né? O Master Coach é um especialista em coach. É um assunto muito moderno, muito atual. Você abre as redes sociais, está lá um monte de coach falando sobre o seu trabalho. Então, o Master Coach, ele realmente é um especialista. Então, quando você for contratar um coach para sua empresa, para o seu desenvolvimento pessoal, lembre-se sempre de estar assim, se garantir. Se ele é um Master Coach, ele é um especialista em coach. Se ele é um coach, ele é um coach. É uma espécie de graduação? Mesmo. Exatamente. Porque até tudo é tão rápido. Meu Deus, se a gente não se atualizar, a gente fica para a história, né? É muito rápido, porque coach já não é uma coisa muito antiga, né? Não. É um conceito, uma origem americana de um profissional que atua no mercado e atua no Brasil como atua no mundo inteiro. E então, aí agora há graduações nessa formação de coach. Isso, e muito importante é na contratação de um coach, você buscar o currículo desse coach. Ver quanto tempo de atendimento, quantas horas ele tem de atendimento, quanto tempo ele tem de treinamento com equipes, porque hoje, assim, tem muitos coaches, Isso. Todo mundo é coach. Ficou fácil ser ficou coach. Muito fácil ser tal coach. De pegar cartão e você vê a pessoa é coach. Aí você olha, não sei o que lá, coach, né? Coach. Você vai no site, vai naqueles sites profissionais, lá é coach, é coach. Eu falei, gente, né? Você acorda, dorme de um jeito, acorda coach. Como assim, né? Exatamente. Então, realmente, na contratação você tem que buscar o perfil do profissional para que ele te leve aos resultados tão almejados por você, por sua empresa, né? Tá Mas certo. é uma metodologia fantástica, que agrega, que te leva a um autoconhecimento. Eu estava escutando estava assistindo a primeira entrevista e tem tudo a ver, porque é a conexão, a sua conexão com o seu eu, é você se conhecendo e potencializando aquilo que você tem de melhor. Mas vamos construir uma trajetória para o pessoal Vamos de casa lá. entender direitinho, tá? Porque como a gente tem aqui o trabalho do coach, a gente já explicou. Agora, entre as atividades que um coach faz, ele pode fazer várias, né? Sim. E o que a gente está focando hoje são as estratégias de impacto. Isso, é a estratégia de alto impacto junto ao capital humano. Tá. Então, os coaches vêm desenvolvendo, os treinadores comportamentais, equipes de alta performance, para quê? Para que a empresa chegue nos resultados que ela almeja. Então, isso são as estratégias de alto impacto. Inclusive, eu trouxe o livro, onde eu sou coautora, né? Nós somos em 30 treinadores nesse livro, eu represento o interior do estado de São Paulo. E o que são essas estratégias? São as estratégias aplicadas em cada segmento no capital humano. Então, na realidade, o que vai mover os seus resultados são as pessoas e é com elas que o coach trabalha. Tá, então vamos lá. O coach, ele presta serviço para as empresas como o seu grande norte, né? Pode até ser individual, mas a empresa é o grande norte do coaching. Isso. E há uma área de atuação que ele pode olhar para a empresa e ele pode olhar também para onde a empresa olha. Né, e buscar interagir nesses momentos, né? Isso. O livro trabalha um pouco esses percursos do coaching. O livro foi lançado há 2 semanas atrás, não é? Aqui Novinho. em Ribeirão ele foi lançado há um mês. E ele foi lançado em São Paulo em abril. Certo. Ele está em todo o Brasil, porque aí estão os melhores treinadores do Brasil. E realmente é isso. O coach, ele trabalha dentro das empresas, desenvolvendo as estratégias, planejamento, junto com diretores e gestores, e trabalha também junto com as equipes. Tá, então vamos começar assim, olha, estratégia de alto impacto. Vamos, até que já é o nome do livro, fica mais tranquilo para a gente funilar todos os nossos assuntos em um só. Estratégias são formas, métodos, caminhos, alternativas, trajetórias, diretrizes, uma coisa mais ou menos nessa linha, né? Que são coisas que você precisa fazer para chegar num determinado objetivo, né? Impacto normalmente me dá a noção, tentando fazer aqui um entendimento de palavra por palavra, impacto me dá a noção de um choque.
E quando você diz alto impacto, de um alto choque. Exatamente. Explica isso. É isso mesmo, é você sair do estado atual que você está, você empresa, você pessoa física, sair do estado atual e caminhar para um estado desejado a partir do momento que você sente essas estratégias chegando até você. Então, como é que a gente analisa e desenvolve uma estratégia de alto impacto dentro de uma empresa? Primeiro, nós temos que estar com os diretores, entender o segmento e traçar um mapa, um novo mapa de atuação, uma nova rota. E na crise, temos feito muito isso. Nós estamos assim com um amplo, né, campo aí para trabalhar. Por quê? De que forma eu posso sair da crise? Então, nós realmente vamos impactar com técnicas e ferramentas para que você saia do estado atual e caminhe para o seu estado desejado. Com uma velocidade, com um impacto alto, é isso? Isso, exatamente. O coach, ele acelera um processo de resultados. Tá. E aí você realmente vive isso no seu dia a dia. E até muitas pessoas brincam e falam, nossa, mas isso é mágico, não é possível. Não é que é mágico, é que nós trabalhamos pautado em resultado. Então, se faz um planejamento e a partir dele, a atuação. Então, foco, ação e resultado. Você saindo do lugar que está e chegando no seu lugar desejado. Vamos tentar desenhar para o pessoal de casa, para todo mundo ficar bem sintonizado com o que a gente está falando. Então, no dia de trabalho do coach, ele vai chegar na empresa para a qual ele foi contratado, ele vai começar fazendo perguntas, analisando o cotidiano, entendendo a realidade, diagnosticando os problemas e fazer um entendimento da realidade, a situação real. É isso? Isso mesmo. Num primeiro momento. No primeiro momento, o coach ele sempre trabalha com muitas perguntas, porque por trás das perguntas existem as respostas, né? Então, através das perguntas, a gente elabora um plano de ação. Quer dizer que a habilidade do coach está na alta compreensão. Tentar entender o que significam aquelas informações. Exatamente. Né? Até porque quem está muito envolvido com o processo tende a fazer a leitura mesma todos os dias, né? E o coach vem de fora, né? Ele traz uma experiência de fora, um olhar diferente, né? Exatamente. E é tão interessante que a pessoa mesmo, por exemplo, os diretores chegam à conclusão. Então, não sou eu que levo para a sua empresa. Eu levo o meu trabalho, eu levo as perguntas, as estratégias. Mas quem elabora é o corpo diretivo. Entendi. É uma então, espécie de uma dinâmica processo, que você promove. Exatamente. O resultado do processo está nas pessoas e não no profissional. E as pessoas têm facilidade para acompanhar isso, porque normalmente o coach vem de fora e aí ele fica mostrando o que já estava sendo feito lá dentro. Essas relações costumam ser conflituosas ou não? Não, é o contrário. O coach, ele leva uma harmonia, ele leva uma nova energia, ele reconecta toda a equipe. Geralmente a gente chega na empresa em momentos de dificuldade, existem muitos conflitos. Então o coach, com as técnicas, ele reconecta essa equipe, forma uma nova sinergia, então fica um ambiente prazeroso, porque nós trabalhamos criando um ambiente seguro. Então, o coach leva as coisas assim, de forma muito natural, saudável e se conecta com as pessoas. Relacionando o que a gente está falando agora com o que foi falado com a professora Lúcia no primeiro bloco, tem um pouco a ver também com essa habilidade da escuta, né? Ouvir na essência. É a linguagem do ser humano, eu estava acompanhando, é ouvir na essência, reconhecer. Então, o coach trabalha pautado também em cima dessas estratégias e na linguagem que você me entende. Então, tem muito a ver com a comunicação não violenta. Na verdade, eu tenho um exemplo muito, muito interessante, está ligado com uma metodologia de pensar chamada Design Thinking. É uma metodologia americana em que diz mais ou menos assim, só vou resumir, tá? Que se você conseguir defender a sua ideia em 7 minutos, é que ela está madura o suficiente para ir para o mercado. Se você precisar de mais do que esses 7 minutos, é porque a sua ideia não está pronta ainda. E esse grupo foi chamado para ir no Japão, porque o governo japonês queria diminuir o consumo de energia no lugar. E aí essa empresa americana ficou 2, 3 dias lá, fez um processo de observação, de escuta apurada, na essência, e em 3 dias ele entregou um diagnóstico para o governo japonês, e aí todo mundo ficou muito surpreso com ele, porque na verdade existe uma relação cultural com o problema do consumo de alta energia, porque os japoneses, em especial os homens, eles têm por cultura trabalhar com terno. Né? Mesmo em dias mais quentes, eles trabalham com terno. É cultural. O que fazia com que eles tivessem
todos os dias com ar-condicionado. E aí o diagnóstico dos responsáveis da empresa que chama Ideal dos Estados Unidos foi o seguinte: olha, fala para o seu pessoal trabalhar sem terno, desligar o ar-condicionado, que vocês vão diminuir a energia. Porque muitas coisas, o que me faz esse exemplo pensar, é que muitas coisas estão aparentes. A gente é que não sabe enxergar. Exatamente. O coach tem essa habilidade de enxergar para além daquilo que está aparente. É mais ou menos isso? Na realidade, a gente enxerga de forma sistêmica. Então, agora, indo um pouquinho para um outro lado, existe também o coach familiar. Estou com um problema na minha família. O que acontece é uma desconexão, estão todos desconectados. Conectados com o mundo exterior e desconectados dentro da casa. Então, o coach também faz essa ponte. Que é o mal do século, né? Exatamente. Porque a gente está falando tanto em estar conectado, que na mesma proporção de que estar conectado é muito importante, ao tanto de que não estamos conectados enquanto seres humanos, né? Exatamente. E aí você trabalha com essa família, e em um momento eles se reconectam e ali a paz, a harmonia volta para aquele lar. Então, assim, o coach tem realmente muitas habilidades para desenvolver competências e não precisa ser só empresas. Você pode se desenvolver melhor como jornalista, com o apoio de um coach. Olha para as Olimpíadas, né? Os brasileiros que estão ganhando ouro têm uma coach e estão falando e dando testemunho depois. Eu tive o suporte de um coach e por isso eu consegui de maneira mais fácil e ela não me deixou desistir. A Rafaela foi um exemplo disso, né? Foi. Agora, eu quero relacionar novamente com a frase de abertura do programa. Todo o programa a gente começa com uma frase, e hoje, já pensando nos temas, eu trouxe uma frase de Shakespeare que diz que a mudança, que a transformação se dá por dentro, né? Exatamente. Que, inicialmente, você precisa abrir a porta para que essa transformação se dê. Quando o coach vai propor ações, vai propor estratégias, quando ele vai sugerir mudanças, transformações, né, ele faz contando inclusive com as mudanças das pessoas, porque são as pessoas que levam as mudanças da empresa, da família e tudo mais. Não há desassociação nesses dois termos. É ao contrário, existe uma associação profunda e quando você muda, tudo muda à sua volta. Então existe realmente um trabalhar interno muito grande e num primeiro momento existe um pacto entre o coach e o coachee. Você quer? A pergunta é essa. Você quer realizar essas mudanças? Você se propõe a ações, a tarefas e a partir daí se inicia o processo. E como preparar as pessoas para responderem sim a essa pergunta? Nós vamos estrategicamente levando a pessoa ao encontro de si mesmo. Porque é o que eu te falei, nós somos muito conectados, nós estamos numa rotina louca, sempre olhando para fora. E quando a gente aplica as técnicas e a pessoa se olha, existe choro, emoção, por quê? Encontrou algo precioso dentro de si que estava ali guardadinho, quietinho, escondido. No meio dessa loucura toda, né? Então, se sai do piloto automático e retoma o controle da própria vida. Quer dizer, o coach, de uma certa forma, é um profissional da área da gestão, né? Ele está vinculado diretamente com a área da gestão. Mas te ouvindo falar, eu não consigo desassociar com as questões sensoriais, com as questões emocionais, com as questões psicológicas, né? A própria maneira como você verbaliza o trabalho do dia a dia do coach me sugere esse entendimento. Isso está estabelecido? Sim, ele só se diferencia, por exemplo, da psicólogo, vamos dizer. O coach trabalha do presente com foco no futuro. E o psicólogo vai lá atrás, te reconstrói a partir da tua história, do que você viveu. E o coach parte do poder do agora. É você aqui agora, com as suas sensações, percepções, tudo a ver com os sentidos, porque nós percebemos o mundo através dos sentidos, né? Dos nossos sentidos. Então, o coach tem essa função. Olha, vem pro agora. E a partir de agora, o que pode ser feito para que você chegue no teu objeto de desejo, no teu local desejado, no teu André, sonho. o livro já está à disposição para todo mundo? O livro encontra-se na Saraiva do Shopping Santa Úrsula, aqui em Ribeirão Preto, ou no site da Saraiva à disposição. Ele é um conjunto de artigos, são 30 coaches, cada um com um artigo, então quer dizer, ele tem uma diversidade temática, embora todas elas se relacionem com o tema da capa, que é estratégias de alto impacto. Isso, e junto ao capital humano, é tão interessante que quando a gente pega o livro, parece muito assim, voltado para empresas, e não é, é voltado para você. Então, é o que os coaches, o que eles realizam, cases de sucesso junto ao capital humano. Então, quer dizer que ele tem um universo de leitores aqui bem amplificado. Pode ser a própria pessoa que quer promover a mudança em si, como a pessoa que quer promover a mudança num lugar, num determinado... em sua empresa. Legal.
Tá aqui então a dica para vocês, a nossa conversa com a Andréia Vitaliano, que é